bem-vindos a mais um quadro no meu sofá. E hoje a nossa convidada ela é super especial. Ela é ninguém menos do que a Ana Sandra Fernandes, que foi a presidente do Conselho Federal de Psicologia nessa última gestão que acabou de acabar em 2022. E eu trouxe ela aqui hoje para a gente conversar sobre ética, sobre exercício da profissão, sobre redes sociais, sobre internet, o que é que a gente pode, o que é que a gente não pode fazer, sobre esse ponto de vista, né? Então, o nosso bate-papo tem uma discussão hoje a respeito disso tudo que é tão importante no nosso fazer ético de psicologia e eu sei que gera dúvidas em muita gente. Afinal, quase todo mundo hoje em dia tem um perfil na rede social, tá utilizando as redes ali para divulgar o seu trabalho e a gente precisa ficar atento a um bocado de coisa que a Ana vai tirar essas dúvidas pra gente, além de falar um pouquinho sobre a prática dela enquanto presidente e conselheira também em outras posições que ela já trabalhou. Então, gente, só pra gente conhecer um pouquinho mais da Ana Sandra, né? Olha o currículo dela. Ela é paraibana, né? Nordestina, assim como eu. E ela já trabalhou nos conselhos regionais, né? Algumas vezes já foi presidente, 2 vezes do Conselho Regional lá na Paraíba, né? Já trabalhou como conselheira em outras posições também, até entrar na presidência do Federal, que acabou agora, como eu estava falando para vocês, em 2022. Ela é formada pelo Centro Universitário de João Pessoa e tem um mestrado pela Universidade Federal da Paraíba, trabalha com psicologia humanista e é psicóloga clínica, além também, né, desse cargo que ela estava exercendo de presidente do Conselho Federal. Então, Ana, eu só recentemente eu percebi que eu já estou formada há mais de 15 anos. O tempo passou tão rápido e a gente eu não me dei conta, né? Mas outro dia no evento eu encontrei com uma colega, com uma amiga, e ela, lembrando da nossa época de faculdade, foi ela que me resgatou essa memória. Logo que eu terminei o curso de psicologia, eu tinha sempre muito desejo de fazer alguma coisa pela psicologia. A ideia de que a psicologia não está pronta, não está acabada, não estava naquela época, não está hoje, e ela é uma ciência em constante movimento, em constante transformação, uma profissão também em constante movimento, em constante transformação, e esse entendimento de que eu precisava fazer minha contribuição, fazer a minha parte. Então, ali, recém-formada ainda, acho que com menos de 2 anos de formada, eu fui convidada por um ex-professor para concorrer a uma gestão do Conselho Regional de Psicologia aqui na Paraíba, onde eu moro. Você já começou bem no iniciozinho da sua carreira a trabalhar como conselheira. Uhum. Isso, bem no início. Eu não tinha nem 2 anos de formada, e ele me faz esse convite, e eu disse, tá, na faculdade eu não ouvia falar muito de conselho, não sabia muito o que era isso, para que servia, eu não saí da faculdade com essa informação. Mas então comecei a conhecer essas pessoas que faziam parte do conselho, e antes de 2 anos de formada eu participei de uma primeira eleição para o Conselho Regional de Psicologia na Paraíba. Eu não sou paraibana, agora eu sou, né? Eu recebi recentemente o título de cidadã paraibana, mas eu não era paraibana. E aí a gente participou dessa eleição e nós ganhamos essa eleição. À época eu não era candidata como presidente, eu era candidata como conselheira, mas antes do primeiro ano daquela gestão, nós tivemos um problema na gestão e a presidente ela renunciou e eu ocupei o lugar dela já naquela primeira gestão, então eu era muito jovem naquela época. As pessoas me chamavam muito de menina, porque eu era realmente muito jovem, e assumi minha primeira gestão enquanto presidente do Conselho Regional. Foi um desafio, porque era uma gestão que tinha algumas dificuldades, enfim. E aí, dessa primeira gestão, eu me reelejo, então, agora já como presidente para uma segunda gestão. Eu fiz 2 gestões consecutivas aqui na Paraíba, quando dessas gestões gerou a minha indicação para o Conselho Federal. E aí, na gestão do Conselho Federal, num primeiro momento, eu concorri no lugar de vice-presidente, então eu fiz uma primeira gestão no Conselho Federal enquanto vice-presidente. Essa gestão também foi eleita, né? Então foi um processo exitoso. E dessa gestão como vice-presidente, então eu fui indicada para concorrer como presidente, que é essa gestão que terminou agora. Então, durante esse período, eu sempre atuei enquanto psicóloga, e aí, além do conselho, sempre tive uma atuação profissional.
Eu sou psicóloga clínica, sempre atuei na clínica desde o início da minha Você formação. conseguia conciliar o conselho e a clínica ou tinha muita dificuldade? Sempre fiz, porque a clínica sempre foi o lugar de onde eu nunca. É o lugar é o meu lugar de origem, é o lugar onde eu sinto a psicologia acontecendo efetivamente. Então, é um lugar de onde eu nunca quero me distanciar, independente do que eu esteja fazendo. A clínica é o lugar que me alimenta, que me abastece. Então, a clínica é um lugar muito especial para mim. E tenho já há alguns anos também atuado como professora, que também, professora é algo que eu sempre quis fazer na vida, muito antes de querer ser psicóloga, eu queria ser professora, isso fez com que eu fizesse magistério, então eu sempre quis ser professora e hoje sou professora, contribuo aí no processo de formação de novos psicólogos. Então, esses anos todos eu venho trabalhando, conciliando esses espaços. Eu costumo dizer que eu venho sendo eminentemente psicóloga, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, porque mesmo na minha vida pessoal, os conhecimentos da psicologia, eles fazem parte, né? Assim, eu acho que eu não sou psicóloga 24 horas por dia, mas não dá para a gente dissociar, descolar do conhecimento, de tudo aquilo que a gente aprende, porque isso tem um impacto direto na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nas nossas relações. Então, eu acho que eu posso estar como professora, mas eu costumo dizer que eu sou psicóloga, porque isso é uma coisa que está incorporado na minha vida, e em todos os momentos da minha vida é algo que eu não consigo dissociar de mim. O ser Verdade. psicóloga é Claro algo muito que importante. o nosso trabalho, ele acaba tomando, não só como psicólogo, mas qualquer trabalho, ele acaba tomando uma proporção muito grande na vida de todo mundo. Então, quando a gente vai se apresentar, a gente sempre fala, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, a gente de fato é, né? Não é só estar, como você estava falando. Ana, a sua carreira, assim, eu acho que você sempre esteve, né, à frente de conselhos, participando. E aí eu queria que se você pudesse contar pra gente, pra quem tá aqui assistindo a gente, escutando a gente, um pouquinho como que é a prática dos conselhos, né, tanto federal quanto regional. E se você também pudesse falar um pouco da diferença entre eles, né, do que a gente pode contar com os nossos conselhos regionais e com o Conselho Federal. O conselho é a entidade, talvez a entidade mais importante da psicologia brasileira, o sistema conselhos, porque é ele que tem uma outorga legal concedida através da Lei 5766 para orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão da psicologia no Brasil. Então, é uma grande autarquia, sem nenhuma dúvida, a maior autarquia de psicologia, não só do Brasil, mas do mundo. Aqui no Brasil, a gente congrega mais de 430 mil psicólogos, acho que chegando ali perto dos 440 mil. Em termos quantitativos, é a maior psicologia do mundo, e em termos organizativos também. Talvez as pessoas aqui no Brasil elas imaginem que todas as psicologias ao redor do mundo têm a organização que a psicologia brasileira, e não tem. A Muito gente tem, então, Eu também nem imaginava. Quando você falou aí que nós somos a maior do mundo, assim, em números, né, de organização, e isso é incrível a gente saber dessa informação, né? Então, e aí, em termos organizativos, a gente tem uma psicologia regulamentada só há 60 anos, né? O ano passado a gente comemorou os 60 anos da regulamentação da psicologia, mas uma psicologia que tem uma organicidade, que é extremamente organizada, embora tenha muitas coisas que precisam avançar, que precisam ser feitas, mas porque também é uma psicologia que cresce de uma maneira absolutamente assustadora. Se a gente imaginar, eu gosto desse número porque esse número eu acho que ele é um sinal de alerta. Há 10 anos, eu estava no conselho quando a gente comemorava os 50 anos da regulamentação. Aquela época, eu era presidente do Conselho Regional e nós éramos 216 mil psicólogos em 2012. Em 2022, só 10 anos depois, nós já éramos mais de 430 mil. Em 10 anos, a psicologia aumentou mais de 50%, e esse é um número absolutamente expressivo sobre qualquer perspectiva e ponto de vista. E aí é lógico que existem os desafios de ser uma psicologia que cresce com essa velocidade, com essa rapidez. O número de cursos de psicologia ao redor do Brasil, a gente sempre, quando se trata da psicologia, é tudo muito grande.
Então, organizar uma ciência e uma profissão que cresce nesse ritmo não é um desafio fácil. Então, o Sistema Conselhos de Psicologia ele é composto pelo Conselho Federal, que é aquele órgão que tem a função de organizar todo o montante, e aí hoje nós já somos 24 conselhos regionais, só tem 2 estados que ainda não são conselhos independentes, que são, aliás, 3, né, assim, Pará e Amapá ainda são estados que têm um único conselho, a gente chama de CRP10, Amazonas e Roraima, e Acre e Rondônia. São estados que ainda eles são conselhos que estão juntos, mas todos os outros estados brasileiros já têm conselhos independentes, então hoje o sistema conselhos é composto pelo Conselho Federal e 24 conselhos regionais. Então, provavelmente, a grande maioria dos psicólogos já tem conselho regional no seu próprio estado. E esses estados que ainda estão juntos, né, Pará e Amapá, Acre e Rondônia, Amazonas e Roraima, são estados que a gente imagina que dentro de poucos anos eles também vão ter seus desmembramentos e vão ser estados independentes. Então, os conselhos... O crescimento, né, que a psicologia vem tendo de forma exponencial, principalmente depois da pandemia, eu acho que ainda vai dar um boom ainda maior, né? Exatamente. Então, os conselhos regionais, eles têm a função, eles têm o papel de polícia. Quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu costumo dizer assim, imagina que a função de orientar, fiscalizar e disciplinar o exercício da psicologia é a função do Estado. Como é a função do Estado fazer isso para todas as outras profissões? E aí o Estado ele criou mecanismos para fazer esse controle. E o mecanismo do Estado é a criação dos conselhos. Então, o Conselho de Psicologia, Medicina, Enfermagem, Nutrição, são órgãos do Estado com competência legal de polícia, são órgãos federais, tanto os conselhos regionais quanto o Conselho de Brasília, o Conselho Federal de Brasília, são todos órgãos federais, com poder de polícia, exatamente para fazer a orientação, fiscalização e a disciplina da profissão. E eu costumo sempre dizer que essas profissões elas precisam ser regulamentadas e precisam desse poder do Estado, justamente pelo perigo que elas também oferecem à sociedade. Desculpa até te cortar, mas pegar um gancho na sua fala, porque recentemente está aí essa polêmica que tem um deputado que está querendo desregulamentar várias profissões, dentre elas a psicologia, tem esse projeto de lei e ele fala, na fala dele, que essas profissões não colocam um risco à saúde, que não precisaria ser tão bem profissionalizado para isso. Então, se você pudesse comentar um pouco, assim, porque é uma luta tão grande para a regulamentação da profissão, para a gente ser visto enquanto ciência, né, que tem muito a ver com o que você estava falando. Então, desculpa até te interromper, mas se você pudesse também comentar um pouco sobre isso, sobre a importância da psicologia enquanto ciência, né? É muito importante você ter feito essa fala, porque, Ana, esse projeto a gente tem até uma certa tranquilidade, porque é muito improvável que um processo kamikaze como esse seja aprovado, justamente porque essas profissões elas oferecem risco, sim, à sociedade. A rapidez da regulamentação de uma ciência e de uma profissão como a psicologia, por exemplo, ela se dá sobretudo pelo fato dos riscos que se impõem à sociedade um exercício de uma prática como a psicologia sem uma regulamentação. Em nome da ciência, da proteção e do cuidado, uma pessoa pode produzir muitos danos na vida de outra pessoa. E aí você imagina, Ana Carla, a gente tem uma ciência e uma profissão que a gente trata da subjetividade humana. E quanto isso é delicado, quanto isso é complexo, o quanto isso demanda de todos nós muito conhecimento, muita informação, uma formação absolutamente que precisa ser qualificada, porque a gente corre o risco de colocar em risco a sanidade, a saúde mental das pessoas. E isso faz com que seja uma profissão que tem uma necessidade importantíssima de regulamentação. Então, esse projeto de lei é um projeto que foi colocado ali no apagar das luzes por um deputado que não se reelegeu, acho que ele nem chegou a se candidatar. Acho pouco provável que um projeto como esse avance, até porque a sociedade ela compreende, né, muito
muito facilmente, muito nitidamente, a importância de que essas profissões sejam regulamentadas. Eu acho que isso também é importante, porque chama atenção para as categorias profissionais que muitas vezes vivem desejando que os conselhos não existissem em função do pagamento das anuidades. É importante falar sobre isso porque, às vezes, a gente pensa que uma economia de uma anuidade poderia trazer algum benefício pessoal para nós, porque a gente não consegue visualizar o tamanho de ações que são feitas em torno do pagamento dessa anuidade. Estou falando aqui do Conselho de Psicologia, mas qualquer outro conselho de classe funciona dessa forma, porque a anuidade é um imposto criado pelo Estado para que essas estruturas, essas autarquias, possam efetivamente fazer valer o seu poder de orientação, de fiscalização e de disciplina dessas profissões. Então, é em função dessa anuidade que os conselhos podem fiscalizar aquele profissional que está agindo de uma maneira antiética, de uma maneira inadequada. São essas anuidades que financiam o julgamento dos processos éticos que vão responsabilizar esses mal profissionais por exercer inadequadamente a profissão, e são essas anuidades... Isso nos protege enquanto classe, né? Então, se não tivesse essas ações, a gente não seria uma classe respeitada também. Exatamente. Essas anuidades, o pagamento dessas anuidades e essas entidades, essas autarquias, elas protegem, sobretudo, a sociedade de profissionais não qualificados, de profissionais mal intencionados que poderiam colocar em risco a vida e a saúde da população. Então, os conselhos profissionais, eles são entidades absolutamente importantes que talvez no nosso dia a dia a gente não perceba. Por isso que eu digo assim, que todo psicólogo, em algum momento da vida, deveria se oferecer para fazer parte, né? É um serviço, nenhum psicólogo ganha para estar no conselho. Acho que é importante deixar isso muito registrado, mas é um serviço importante. Eu achei que ganhava, eu achei que tinha algum salário para alguns cargos de conselho. Absolutamente. É um serviço, o nome é um serviço honorífico, onde as pessoas se colocam à disposição justamente para poder fazer com esse trabalho a contribuição, no caso aqui que a gente está falando, da psicologia, mas eu imagino que não funciona muito diferente nos outros conselhos profissionais. Agora sim, Ana, o que a gente ganha de experiência, o que a gente ganha de crescimento, de conhecimento, é algo que não tem valor monetário que pague, porque eu acho que nenhuma faculdade, nenhum curso, nenhuma formação poderia ter, e aí eu estou falando pessoalmente, né, poderia ter contribuído tão pessoalmente para mim quanto essa experiência no sistema Conselhos de Psicologia. E aí eu acho que o Conselho de Psicologia ele tem uma coisa que é muito interessante, que é o fato de que a psicologia vai incidindo em pautas muito importantes da vida da sociedade. Quando a gente vai falando sobre questões importantes, e aí muita gente pergunta assim, mas o que a psicologia tem a ver com isso? É que quando a gente pensa em psicologia, quando a gente pensa em promoção de saúde, é impossível pensar em promoção de saúde, seja ela saúde física ou saúde mental, sem falar em promoção de cidadania, sem falar em não acesso a direitos fundamentais, sem falar uma sociedade que viva sobre a égide de violência. Então, quando a gente pensa em psicologia, a gente precisa pensar que a promoção da saúde tem a ver com tantas outras temáticas que estão colocadas aí e que a psicologia acaba incidindo para dizer que a gente precisa promover o acesso a direitos, o acesso à educação, o acesso à cidadania, o acesso a uma sociedade que tenha, por exemplo, do ponto de vista da mobilidade urbana, condições de que as pessoas possam ir e vir de forma digna. Então, a psicologia ela vai crescendo e se expandindo em diversas áreas, porque psicologia, o que é o objeto de estudo da psicologia? O homem e todas as suas interações. Então, quando eu penso no trânsito, eu estou pensando tudo, né? Quando eu penso em qualquer coisa que tenha a ver
com o ser humano, a psicologia pode chegar ali e pode ter o que dizer sobre isso, e acho que esse é o grande desafio da psicologia, e isso é o que faz com que a psicologia seja essa ciência, essa profissão dessa magnitude absolutamente impressionante que a psicologia tem. Que vem crescendo cada vez mais, né? E aí até queria puxar um gancho para falar um pouco sobre até essa era digital que a gente está vivendo, né? Que eu acho que também tem deixado a psicologia de uma forma mais ampla. Eu acho que o digital ajuda muito, né, nessas conexões até de divulgação da psicologia, de promoção, até de saúde online, né? Na pandemia a gente precisou fazer terapia online, né, de certo modo. Então eu queria saber um pouquinho, né, da sua visão enquanto que já trabalhou tanto tempo como conselheira e como ex-presidente também do conselho, em relação ao digital, né? Que cuidados os profissionais precisam ter com o digital? Como que você vê também a visão da psicologia junto com esse universo digital? Como é que a gente pode pensar um pouquinho sobre isso? Porque eu acho que abrindo tanto esse leque, também tem várias questões éticas que a gente precisa se preocupar, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso. Ana, eu acredito, com relação a essa questão da era digital, que é algo muito importante para a psicologia. Eu acho que é um caminho que nós não temos como voltar atrás e nem devemos voltar atrás. Eu penso que, assim como o remédio, a gente precisa entender que a diferença entre o remédio que mata e o remédio que cura é a forma como a gente usa. Eu acho que todas as ferramentas digitais, as tecnologias, elas são muito importantes para a psicologia, elas são muito importantes para a sociedade como um todo. Em si mesmas, elas não são nada, né? Porque em si mesma a tecnologia não é nada. O que faz a tecnologia é a forma, é como a gente a utiliza. Porque ela não tem essência em si mesma. Somos nós, os humanos, que atribuímos a ela essência e significado. Então, eu acho que é uma ferramenta extraordinária para a psicologia, é uma ferramenta extraordinária para a sociedade. Não tem nem como a gente pensar a vida da gente fora do acesso a essas ferramentas, porque elas nos concedem a possibilidade de velocidade de informação, de acesso, de tanta coisa que é tão importante. Agora, não tem como a psicologia pensar o acesso a qualquer ferramenta que seja fora de uma perspectiva ética. Porque fora de uma perspectiva ética, qualquer coisa não vai dar certo, vai dar errado. Então, eu acho que o problema não são as ferramentas, o problema não são as tecnologias, o problema é a forma como a gente as utiliza. E aí eu acho que o limite é o limite ético. Queria só, desculpa te cortar, é que quando a gente se encontrou, né, naquele evento do Conselho aqui em Maceió, eu gostei muito da sua fala quando você estava trazendo, né, assim, dos limites do que o profissional tem que se preocupar também de expor na rede social. Porque a rede social hoje é um cartão de visita de muitos psicólogos também, né? E a gente precisa pensar sempre nessa promoção de informação em relação à psicologia. E aí você estava falando muito, né, também, assim, do que é que a gente precisa se preocupar, né, de estar mostrando nesse digital. E se você pudesse falar aqui, porque sua fala é sempre brilhante, né? Brilhantar aqui quem estiver nos escutando, porque eu acho que essa é uma preocupação que todo mundo precisa ter. Quero ter uma rede social, quero ter um site, quero divulgar na internet, mas qual o limite? Até onde eu posso ir? O que é que eu não posso fazer, né? Porque eu vejo alguns profissionais fazendo meio que intuitivamente, né? Meio às cegas. Sim. Eu acho que a gente precisa se preocupar, Ana, com algumas coisas. A primeira coisa que eu acho que eu queria destacar é que, assim, o respeito à intimidade e à confidencialidade das pessoas é um limite ético. Presencialmente, por plataformas digitais, online, como quer que seja, isso é princípio ético. Eu preciso respeitar a intimidade, a confidencialidade da vida das pessoas. Acho que a gente tem que ter isso como horizonte sempre. Então, qualquer coisa que eu faça, que eu exponha a intimidade das pessoas, que eu exponha a sua confidencialidade, do ponto de vista ético, já está complicado. Tem uma fratura aí que a gente precisa observar. Então, eu acho que essa é uma coisa muito importante. A outra coisa é que a gente precisa ter muito cuidado. Eu vejo, às vezes, pessoas que elas começam a fazer a produção de conteúdo.
Acho que produzir conteúdo é uma coisa muito importante, mas a gente tem que estar abastecido desse conteúdo para ter Estamos o que produzindo dizer. conteúdo aqui, levando essas informações também, Isso, né? Então tem a diferença do tipo de conteúdo, né? exatamente. Então, acho que a gente precisa, assim, primeiro entender que para que eu produza conteúdo, eu preciso ter o conteúdo para mim. Então, eu preciso estudar muito, ler muito, me especializar muito. Eu acho que a gente não pode perder isso do horizonte. Qualificação profissional é princípio ético, é um dos nossos 7 princípios. Eu preciso estar o tempo todo me capacitando, estudando, aprimorando. Eu não posso fazer disso uma coisa vazia. A psicologia precisa ter consistência, precisa ter algo para além daquelas palavras bonitas, daquelas palavras de efeito. Então, acho que isso, a formação, a qualificação continuada, acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter no horizonte. Se eu me coloco no lugar de quem produz conteúdo, eu tenho uma responsabilidade ética de aprimoramento pessoal que tem que estar acima de qualquer coisa. Então, eu preciso me abastecer, eu preciso me alimentar desse conteúdo para poder passar. Uma coisa que eu vejo muito, às vezes, nas redes sociais, que às vezes me produz um certo incômodo, é que muitas pessoas vão, aí falam aquelas coisas. Se você sair daquilo que foi dito, aquelas palavras, não tem mais nada. Esvaziou. É só ali, porque não tem substância. Uma vez eu estava na sala de aula, dando uma aula, e aí uma aluna no final da aula perguntou assim para mim: professora, posso postar isso na minha rede social porque eu produzo conteúdos? Aí eu falei: postar o quê? Exatamente. Essas coisas que a senhora falou, que são tão bonitas, não sei o quê. Aí eu disse: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Isso que eu falei não é uma teoria minha, porque eu não produzi isso enquanto conhecimento teórico. Tem um teórico que estudou, que leu, que é dono dessa ideia, eu não sou dona dessa ideia. Então, se você postar alguma coisa a esse respeito, faz uma gentileza ética de atribuir crédito a quem é o dono desse conteúdo, desse conhecimento, dessa informação. Porque às vezes as pessoas falam e parece que brotou da cabeça delas Como aquela se a pessoa se informação. apossasse da informação, eu li, Isso, então é meu, né? E aí não dá o crédito isso. de quem foi lá, estudou e criou e sei lá. Exatamente. Exatamente. Então, acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter. Isso que eu estou dizendo não é obra iluminada da minha cabeça. Tem alguém que estudou, tem alguém que desenvolveu isso com teoria. Eu preciso referenciar as pessoas. Isso é uma questão ética importante. E acho que a psicologia, a gente precisa entender que psicologia não é um livro de receitas prontas, porque às vezes parece que é um negócio muito fácil, muito rápido, e muitas vezes quando as pessoas chegam para o processo terapêutico, elas se frustram, porque de repente não é uma coisa tão rápida quanto pareceu que seria na rede social, e viver é processo. A vida é processo. Nós nos crescemos, nos desenvolvemos, continuamente, mas não é uma linha reta, não é uma linha contínua. Tem dia que está muito legal, tem dia que não está tão legal assim, porque viver é processo. E às vezes a gente vai passando, e aí isso tem a ver com nós, psicólogas, psicólogos, a gente pode passar uma ideia equivocada de uma realidade que na prática ela não existe, de uma vida muito perfeita. A famosa positividade tóxica, de que todo mundo está muito feliz, está muito legal, de que a vida de todo mundo é perfeita, meio que corroborando um pouco com o que as redes sociais vêm fazendo, de mostrar que a vida de todo mundo é perfeita, e não é. Nossa vida tem altos e baixos, tem idas e vindas, tem percalços. A gente estabelece uma meta para fazer uma coisa muito legal na vida, mas nem todo dia a gente avança nessa meta. Tem dia que a gente retrocede, e ok, assim, é processo. Então, eu me preocupo com essa psicologia que muitas vezes nega, por exemplo, que o processo de sofrimento também faz parte do crescimento humano, né? Então, às vezes eu me preocupo com uma ideia de uma psicologia muito que não é real, que os teóricos da psicologia não disseram isso, e a gente está inventando aí, inventando coisas, e isso, para mim, traz uma preocupação, porque pode gerar ainda mais ansiedade para as pessoas, porque pode gerar um processo de culpabilização para as pessoas. Talvez eu não consigo, porque De eu não fiz o comparação, né? suficiente. Isso, exatamente. Então, eu tenho me preocupado muito, porque parece que às vezes alguns psicólogos eles vão pescando o que convém da psicologia para formar ali uma ideia de uma psicologia que na prática não funciona assim.
Então, a psicologia tem uma narrativa da psicologia que não é 100% palpável, Isso. real ou acessível, né? Isso. A narrativa que me convém, ou que talvez convenha aos meus interesses, enfim. Então, acho que a psicologia tem potência para auxiliar de uma forma muito importante a vida das pessoas, mas ela precisa ser feita de forma séria, de forma ética, de forma responsável. E se a pessoa não tiver a ética no horizonte, tanto faz ela estar presencialmente, como online, como utilizando plataforma, a falta de ética vai acompanhá-la, porque a ética, não, a ética é da vida da pessoa, né? A Acho que ética também é da pessoa. né? Se tem dúvida do que postar ou não, do que fazer ou não, liga para o conselho, tira a dúvida lá no conselho, né? Inclusive, se você até puder dar uma sugestão, assim, o que postar, o que não postar, né? Eu já não sei sua opinião também em relação a isso, mas já vi colegas assim compartilhando foto de paciente com emoji no rosto. Não deixe de expor o paciente da mesma forma, até com emoji do rosto você está ali divulgando algo que talvez, mesmo com autorização, não sei se chega a ser algo legal também de ser feito online, né? Eu costumo, quando as pessoas me perguntam, eu costumo dizer, ó, você está com dúvida, liga para o conselho que eles vão poder te orientar da melhor forma possível, né? Sim. A gente tem, no ano passado, Ana, foi emitida uma nota técnica, fazendo ali um compilado de orientações muito gerais de que as pessoas precisam observar para essa questão das postagens. Existe também um grupo de trabalho dentro do Conselho trabalhando para uma resolução, porque como as tecnologias avançaram bastante, os normativos também precisam avançar com a mesma velocidade para poder dar conta de responder algumas questões. São diversas ferramentas, plataformas, cada dia tem uma plataforma nova, uma plataforma diferente, e isso também tem um grupo observando para poder responder. Acho que isso que você falou é muito importante. A primeira função do conselho é a função de orientação. Na dúvida, pergunta. E aí, assim, todos os conselhos regionais, eles têm um setor dentro do conselho chamado COF, que é Comissão de Orientação e Fiscalização. Esse setor ele é um setor obrigatório, nenhum conselho regional pode existir sem ele. E lá na COF são obrigatoriamente psicólogos, funcionários psicólogos que trabalham, e eles têm a obrigação, né, legal de responder a essas questões. Eu sempre digo assim, você está com dúvida, você decidiu que você vai quebrar o sigilo, por exemplo, porque quebrar o sigilo é uma possibilidade do exercício da nossa profissão. Você está com dúvida da quebra, de como fazer a quebra do sigilo? Liga, vai lá, marca um horário, conversa com a COF, pede orientação à COF, de preferência, solicite que isso seja feito por escrito, porque, por exemplo, toda vez que a gente quebra o sigilo, o risco de responder um processo por quebrar o sigilo é real. É possível que, ao quebrar o sigilo, a gente possa responder um processo. Mas quando a gente fez isso de uma forma orientada, quando a gente fez isso de uma forma em que a Comissão de Orientação e Fiscalização tinha acesso a essa informação, a possibilidade desse processo não evoluir, ou se evoluir, ir para um arquivamento, ela é muito grande. Isso demonstra a boa-fé do psicólogo, da psicóloga, que está buscando fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, na dúvida, pergunta, e na dúvida, pega o código de ética, olha para ele, porque ele não só funciona para o meu atendimento presencial, ele precisa estar à frente do meu atendimento, independente da plataforma que eu estiver utilizando. Então, para mim, assim, o nosso código de ética, que ele é tão pequenininho, parece tão inocente, eu digo sempre que tem um mundo ali dentro e que a gente precisa olhar para ele para entender que um exercício descolado, um exercício profissional descolado da ética é um exercício que pode até trazer dinheiro, mas dificilmente vai trazer sucesso profissional, porque ele não é sustentável. Um exercício fora da ética, ele não é sustentável. E aí, por mais que você demore mais a atingir os objetivos que você deseja, faça isso de uma maneira correta, de uma maneira ética. As pessoas às vezes dizem assim, mas Ana, é injusto, porque enquanto eu estou fazendo a coisa de uma maneira ética, tem alguém de uma maneira antiética correndo 1000 passos na minha frente. Eu acho que sem ética você pode até ir mais rápido, mas dificilmente você vai muito longe. Então, é importante a gente ter isso no horizonte. Se for para
expor as pessoas, se for para... Não faz isso, não faz isso, porque uma psicologia que produz sofrimento, que produz exposição desnecessária, não é uma psicologia que seja necessária, é uma psicologia absolutamente dispensável. Ana, eu queria até te perguntar, assim, se você pudesse até deixar algo bem palpável para quem está escutando a gente, do tipo, o que é que eu posso, o que é que eu não posso postar nas redes sociais? Do tipo, até tem uma pergunta que eu ia te fazer, que é se o psicólogo pode expor as convicções dele, os pontos de vista, religião nas redes sociais enquanto psicólogo. Se ele não pode, ele pode postar uma foto com o paciente, ele pode repostar uma foto que o paciente postou e marcou ele. Deixa eu ver mais o que é dúvida em geral, que as pessoas sempre me perguntam também, Ana, eu posso fazer isso ou não? Que mais? Se eu posso postar uma conversa do WhatsApp com o meu paciente, por exemplo, que eu já vi gente fazendo isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões, se fosse possível. Sim. Olha só, Ana, acho que é bem interessante perceber isso. Com relação às convicções, se você tem uma rede social e essa sua rede social é da psicóloga, porque a gente precisa fazer primeiro uma distinção aqui. Primeiro, o conselho, a jurisdição do conselho é com o nosso exercício profissional. Isso, vou abrir um parênteses para dizer que tem muitos psicólogos fazendo uma coisa terrível, que é dissociando do título de psicólogo para poder dizer o que quiser, para poder fazer o que quiser nas redes sociais. Uma coisa indireta, porque tem que ser psicólogo, mas... Isso, essa lógica que as pessoas... veja, porque um assunto vai puxando o outro, bem complexo. A psicoterapia nunca foi uma prática privativa de nenhuma profissão, porque a psicoterapia não é uma prática regulamentada. Não é hoje, nunca o foi. Desde 62, que a psicologia tentou regulamentar a psicoterapia como uma prática. Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, porque tem outras profissões que também fazem psicoterapia. Então, ela ainda não é uma prática regulamentada, embora agora tramite no Senado um projeto para regulamentar a psicoterapia, que eu faço votos que ele avance para a gente resolver várias questões importantes. Quando muitas pessoas foram se dando conta que a psicoterapia não é uma prática regulamentada, o que significa não ser uma prática regulamentada? É que não tem ninguém que vá dizer o que pode e o que não pode em torno da psicoterapia. Olha o perigo da não regulamentação. E aí aparecem pessoas que fizeram curso de um final de semana, pessoas que fizeram um curso de um mês, pessoas que fizeram curso nenhum, se auto-intitulando psicoterapeutas. Já vi, inclusive, estudantes de psicologia fazendo isso, que eu acho que aí acende um sinal amarelo urgente para pessoas que nem se formaram psicólogos ainda e já estão assumindo práticas, no mínimo, duvidosas. Né? Então, isso tem feito com que vários psicólogos façam perfis e se auto-intitulem psicoterapeutas. Aí muitos deles se descredenciam do conselho, porque, pasme também, Ana, tem pessoas que pensam psicologia e pensam que psicologia é psicoterapia. A psicoterapia é uma possibilidade, das milhares de possibilidades de um psicólogo. É uma visão extremamente reducionista, já pauta para outra conversa. Mas aí, assim, a gente precisa entender. Se eu tenho um perfil nas minhas redes sociais, e esse meu perfil é meu, Ana Sandra, pessoa física, nesse perfil, Ana Sandra, pessoa física, eu não sou alcançada, porque eu sou pessoa física, eu respondo à legislação civil, e aí eu vou ficar submetida à legislação civil. Agora, se eu me apresento enquanto psicóloga, se eu digo, olha, sou Ana Sandra, psicóloga, aí a coisa muda de figura. Porque ser psicóloga significa estar submetido a um conjunto, a um arcabouço de normativos de uma legislação profissional e a um código de ética profissional. Para ser psicóloga, eu obrigatoriamente preciso dessa submissão. E se eu não quiser estar submetida, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou entrar para o sistema para tentar alterar as normas, ou eu vou deixar de ser psicóloga. Não tem outro caminho. Porque não tem como você ser psicólogo e não respeitar a normativa profissional. Então, se eu coloco lá no meu perfil que eu sou Ana Sandra psicóloga, aí eu preciso ter muito cuidado. Porque aí não é mais a pessoa física falando, aí é a profissional falando, então agora eu estou alcançável, agora eu estou ali no horizonte da fiscalização. Posso expressar minhas crenças religiosas?
Não. Quando isso afeta o exercício da minha profissão, não. Por exemplo, posso me identificar como psicóloga cristã? O que é isso? Onde foi, na graduação em psicologia, que você pagou alguma cadeira chamada psicologia cristã, psicologia budista, psicologia espírita, psicologia... Eu tenho certeza que pelo que nós temos hoje aprovado como diretrizes curriculares Acho que nacionais acaba da colocando até um psicologia, foco ali naquela prática, né? não existe essa área de formação da psicologia. Então, se eu me apresento ali como isso não é possível. E está escrito lá no Código de Ética. É vedado. Vedado é mais que proibido. Vedado não passa nada. É vedado ao psicólogo, né? A indução de qualquer tipo de convicção, seja ela política, filosófica. Porque tem essa, eu não sei se a gente chama cláusula, não, tem essa norma, né, lá no nosso conselho, no nosso manual de ética, e eu já vi muitos colegas também nas redes sociais nessa coisa assim dessa polaridade política que o nosso país está hoje em dia, muitos profissionais colocando posições políticas, e eu vi alguns profissionais falando assim, não, isso aqui é ético, porque o psicólogo tem que lutar por uma igualdade, tem que demonstrar assim, e aí eu acho que ao mesmo tempo vai em congruência justamente com isso, que a gente não pode estar compartilhando as nossas percepções, enfim, de certo modo, assim, religiosas ou políticas. E aí eu fico nessa incongruência também. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, porque eu acho que agora, nesse cenário de polaridade política, foi muito comum ver nas redes sociais essas opiniões políticas, né? Então, acho que uma coisa que a gente precisa... Porque o limiar, ele é tênue. Ele é muito tênue. Quando eu digo, por exemplo, que eu não devo fazer indução religiosa, eu não estou dizendo que eu não devo ser religiosa, porque aí é uma questão da minha vida pessoal, enfim. Então, o psicólogo ele tem uma formação, orientação religiosa? Pode ter, não tem nenhum problema que tenha. Ele frequenta uma determinada igreja, não há nenhum problema. Ele não tem nenhuma convicção religiosa, não tem nenhum problema. Porque tem um limite que é da vida da pessoa, que é da vida da pessoa. Agora, no meu exercício profissional, ali eu não posso. Imagina que eu, então, tenho uma religião X, e ali dentro da minha prática profissional, ali dentro da clínica, por exemplo, onde eu atuo enquanto psicóloga, eu oriento as pessoas que eu atendo dentro de uma orientação religiosa, induzindo essa pessoa a procurar determinada religião, a fazer determinados, enfim, cultos, preceitos, enfim. Então, nitidamente, eu extrapolei o limite daquilo que era possível da minha dimensão pessoal, porque eu estou produzindo ali no exercício da minha prática profissional uma indução. E ali eu exerço um espaço, eu exerço um papel de poder, que a gente queira ou não, no lugar do exercício da nossa profissão, a gente exerce um lugar de poder. E é por isso que esse lugar precisa estar protegido por Eu acho que respaldos. acaba englobando também essas convicções políticas, né? Porque é como se você estivesse ali nessa posição de poder, entre aspas, e também induzindo, de certo modo, essas suas convicções como se fosse a correta. E às vezes pode impactar também negativamente, né, nessas pessoas que estão escutando. E aí o que acontece? No meu exercício profissional, e aí a questão das redes sociais, né, tiveram muito essas discussões, porque aí a gente tem uma questão, quando a gente passa para a dimensão política, de um momento absolutamente complexo que vive o Brasil, e dentro da complexidade que vive o Brasil, de questões que também estão no Código de Ética da Psicologia, falando da defesa intransigente dos processos democráticos, né, que a democracia é um valor para a psicologia. Né? Então, qualquer situação que ameace a democracia, não se assuste, a psicologia vai se posicionar em defesa da democracia. Porque lá nos princípios do Código de Ética, a democracia também é um preceito, também é um princípio, porque a gente entende que não tem como você produzir uma sociedade saudável fora de uma perspectiva democrática. As alternativas à democracia que a gente conhece,
a gente entende que elas não seriam saudáveis, não seriam importantes para que pudesse promover essa saúde, essa qualidade de vida que a gente entende, que a gente defende como um valor. E aí tem também outro limite bem tênue, outro limite bem pequenininho, que é o limite entre defender os princípios democráticos, né? Por exemplo, a gente está vivendo hoje a situação de uma invasão aos três poderes da República, né? De uma cena absolutamente assustadora, que a gente nunca achar que imaginou não é um ato assistir. democrático, né? E aí, assim, a psicologia é imparcial diante disso? Nunca. Absolutamente. Uma psicologia que fosse imparcial diante de uma situação como essa era uma psicologia que negaria seus próprios princípios éticos. Então, naturalmente, a psicologia ela repudia veementemente o que a gente assistiu no dia de ontem, porque seja qual for sei lá, a insatisfação que possa produzir uma manifestação, etc., nada dá a essa insatisfação o direito de fazer o que nós vimos ontem. Então, por isso que os limites são muito tênues, porque quando eu digo assim, do mesmo jeito que a religião é preditora de sentido, a psicologia tem vários estudos que vão estudar, por exemplo, a importância da religião em processos de saúde, enfim, tem muitos estudos que vão entender ali a perspectiva da importância da religiosidade na vida das pessoas. Tem um limite ali que diz, olha, mas eu não posso impor a quem quer que seja a minha opção religiosa, porque ela é minha, ela é do limite da minha liberdade. Da mesma forma, existe a questão política, por exemplo, que eu posso ter preferência por um candidato, outro, X, Y, Z, mas essa preferência ela é minha. Bom, posso expor essa preferência? Aí os limites que a gente precisa ter todo esse cuidado, porque os limites são muito tênues, né? Assim, ali naquele lugar que você está expondo, você está exercendo sua profissão? Se você tiver, é preciso ficar atento a isso. É sua rede pessoal, assim, você está exercendo a profissão ali? Porque se tiver, precisa ter cuidado. Então, uma coisa é defender que todas as pessoas possam ter direito, defender a democracia, outra coisa é defender o candidato X, Y, Z, o partido X, Y, Z. São coisas diferentes. Então, você vai ver, provavelmente, o Conselho em vários momentos defendendo a democracia. Espero que você nunca veja o sistema Conselhos de Psicologia defendendo o candidato A, B, C, D ou F. Isso. Porque uma coisa é a defesa. A gente colocar isso, né, para deixar bem claro também para quem estiver escutando a gente, a importância de prestar atenção a esse limiar, né? Eu tinha te perguntado também sobre essas questões de paciente, né, de não expor, claro, e uma das coisas que às vezes me perguntam, né, eu posso repostar a foto com o paciente postou e me marcou. Eu posso repostar porque ele autorizou aquela imagem ou não posso repostar? O que acontece aí, Ana, é que, assim, eu vou dizer sempre assim, se tratar de crianças, adolescentes, pessoas idosas, tenham muito mais cuidados. Essas pessoas têm legislações específicas. Então, esteja sempre atento, conheça de frente para trás, de trás para frente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, porque são populações com estatutos e com legislação específica. É muito importante a gente não perder isso de vista. E sempre que a gente está falando de criança, de adolescente, de idoso, acho que nenhum cuidado é demais. Todo cuidado ele é importante. No mais, eu acho que precisa valer o nosso bom senso. Se uma pessoa que eu atendo, um paciente me marcou, me colocou lá, eu vou repostar, dependendo da condição, porque aí vai depender de uma infinidade de fatores. Dependendo da condição daquela foto, como essa foto, talvez não tenha qualquer tipo de repercussão, qualquer tipo de importância. E ok, está tudo bem, a pessoa autorizou. Se tratar de crianças, adolescentes, essa autorização, obrigatoriamente, ela tem que ser feita por escrito. Né? E mesmo com autorização... Bem claro, né? Isso, eu sugiro que, mesmo com autorização, as pessoas ainda tenham muito cuidado. A resolução nova de psicoterapia, que saiu ano passado,
ela traz um modelo de autorização para que qualquer tipo de intervenção que a gente possa fazer com crianças e adolescentes, que ela tenha ali a autorização efetivamente por escrito dos pais, porque eu acho que é um mecanismo importante de proteção. E quando se trata de publicidade, aí a gente precisa entender que essas legislações precisam ser observadas. Posso postar uma conversa de WhatsApp? Veja, pela resolução dos atendimentos online, tudo que você produz, inclusive no WhatsApp, e-mail, isso tudo precisa ser arquivado como processo de evolução do atendimento que você está fazendo. É muito complexo. Imagina você pegar e tirar uma foto de uma evolução. Só vou dar um exemplo da prática presencial para ver se a gente alcança a prática virtual, né? Imagina eu escrever ali uma evolução que eu fiz ali do paciente e tirar uma foto e publicar numa rede social. Como é que seria isso? Muitas vezes, numa conversa no WhatsApp, a pessoa está fazendo aquilo ali entendendo que está falando na intimidade com aquele profissional. Acho que é muito importante a gente entender isso e ter muito cuidado para a gente não extrapolar. Agora, em se tratando de gente, Ana, não existe uma receita, assim, ó, faça isso, faça desse jeito, porque cada situação é única. A gente tem o privilégio de ter uma profissão sem rotina. Por mais que você faça todo dia a mesma coisa, como seu trabalho é com gente, todo dia você faz uma coisa diferente. É uma aventura, né? Que a gente vai se aventurando no universo de escutando uma história, depois a gente está em outra história completamente diferente. Então, não tem rotina sendo psicólogo clínico, né? Exatamente. É verdade. Mas eu acho que é super importante, né, a gente falar sobre isso, porque eu acho que é o que gera mais dúvida para quem trabalha com rede social, quem tem um perfil. E eu vou até também fazer uma pergunta para você, que você tinha me dito que teve uma aluna que estava querendo colocar nas redes sociais, achando interessante a sua fala. E era uma das perguntas que eu ia te fazer, se estudante de psicologia pode utilizar as redes sociais para divulgar também conteúdo de psicologia, os limites que eles também precisam ter, né, os estudantes de psicologia. Pode postar o conteúdo? Não existe uma proibição, porque a menos que seja, por exemplo, um conteúdo privativo, por exemplo, ensinar a fazer teste psicológico, pode? Lógico que não, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal ano passado, ela ratifica uma coisa que a Lei 4.119 já diz. O uso de testes psicológicos para fins de diagnóstico é privativo de psicólogos, portanto, não pode ser ensinado. Se tiver um psicólogo ensinando, denuncia, porque ele precisa responder eticamente. Eu costumo dizer que tem uma diferença muito grande entre a gente dizer, ó, existe um teste tal, ou um instrumento tal que pode ser utilizado. Outra coisa é você mostrar esse instrumento e como ele é utilizado, né? Então, você informar a sociedade que existe o, sei lá, o VISC que vai avaliar ali aquele processo cognitivo todo da criança, é diferente de você abrir o seu VISC e estar aqui mostrando na rede social, né? Exatamente. Não ensinar, dizer como faz, como se aplica, isso não pode ser feito. Mas o conteúdo, o que a gente estuda, o conteúdo científico, ele não é um conteúdo privativo. Pelo contrário, né, o nosso Código de Ética diz que a gente precisa ajudar a sociedade a conhecer, né, esse conteúdo. O conhecimento não é algo para você aprisionar, é algo para você disseminar. Mas é sempre muito importante a gente pensar assim, esse conteúdo que eu estou postando, eu tenho realmente domínio sobre esse conteúdo? Porque, às vezes, uma coisa vai impulsionando outra. Você colocou lá um texto, alguém vai fazer uma pergunta, alguém quer saber de outra coisa. E, às vezes, era só aquilo, não tem mais nada. Às vezes, o conteúdo excedeu-se ali. E, às vezes, é um conteúdo muito, aquilo que eu dizia antes, né? Aquela coisa assim, muito pronta, muito fabricada, que é como se você não conseguisse aprofundar aquilo. Lógico que na rede social também não é o lugar para aprofundar aquilo. Mas acho que talvez fosse importante sempre perguntar quando você está postando uma coisa, né? Assim, se isso, de fato, tem potencial de realmente auxiliar a vida das pessoas. Qual é o objetivo que você quer atingir publicando esse conteúdo, essa informação? Né? Se alguém precisar de mais alguma coisa para além dali, seja de uma orientação, seja de uma informação, você tem como fazer isso? Vou dar um exemplo. Alguém posta uns textos muito bonitos sobre violência contra a mulher. Maravilha, excelente.
Se conhece a rede de proteção do seu estado? Caso alguma mulher olhe aquele conteúdo, esteja passando em situação de violência, você possa dizer para ela, depois, se ela necessitar, que lugar ela procura, de que jeito ela procura, quais as possibilidades que ela tem para acessar uma rede de proteção. Eu estou dando um exemplo para a gente entender que não pode ser uma coisa esvaziada, porque senão a sensação de desamparo... Isso, porque a sensação de desamparo, que de repente já acompanha aquela pessoa, ela só se aprofunda, ela só se intensifica. Então, com que propósito eu vou postar isso aqui que eu estou postando? Né? A quem que eu quero atingir? De que maneira? Qual é o meu objetivo? O que eu quero com isso? É só ganhar seguidores? É só, sei lá, ficar famosa na rede social? Acho que a gente nunca pode perder de vista qual é o objetivo que a gente tem naquilo que a gente quer fazer. Porque se é só ter seguidor, se é só... Aí você reflete, sim, como é que você avança, né? Com o objetivo dessa maneira. Mas acho que tem que ter no horizonte isso, né? E os estudantes de psicologia, eu sugiro, assim, que tenham calma. Às vezes a gente vê estudantes no primeiro período, segundo período, não se apressem, é processo, essa formação ela é muito importante, que leiam, que estudem, que não se fechem, né? Pensar em psicólogo que não gosta de ler é muito complexo, né? Como que você quer tratar do humano se você não lê, se você não se informa? E aí é leitura mesmo, gente, é conhecimento mesmo, não é ler manchete de rede social, eu estou falando de outros níveis de Sim. conhecimento. Isso. Porque também eu acho que às vezes tem pessoas que ficam muito ali naquele conhecimento que é muito pequenininho, um recorte, né? E você precisa buscar se você quiser de fato compreender mais. Ana, eu tenho uma pergunta também que eu queria te fazer, né? Porque eu acho que gera muitas dúvidas nos PSIs, que é como definir e ajustar os valores de sessões. Eu sei que o conselho, né, ele libera uma tabela de honorários sugeridos, mas eu sei que a gente também precisa levar em consideração a realidade em que a gente está inserido, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, até como definir, assim, qual é o momento de fazer um reajuste da sessão, se eu posso fazer um reajuste, como que é um teto, como é que eu posso pensar de uma maneira mais ética e responsável sobre os valores de honorário. Ana, eu acho que a nossa formação ela ainda precisa lidar com a questão da administração da nossa vida profissional. E financeira, inclusive, né? Porque às vezes parece que é pecado falar de dinheiro no exercício da profissão de psicólogos. É uma profissão como qualquer outra, e é justo que o profissional viva do seu exercício, né? E viva dignamente desse exercício. É muito caro formar um psicólogo, é importante saber disso. É muito caro formar um psicólogo e esse psicólogo continuar em formação, como prevê o Código de Ética, é mais caro ainda, porque os cursos, tudo aquilo que a gente precisa fazer em torno dessa formação não é algo barato. Como você bem falou, existe essa tabela de referências, é uma tabela de referência, que eu acho que aí a gente pode juntar algumas coisas. Olha para a tabela de referência, entendendo que ela é de referência. Olha para a realidade do local onde você está inserido, porque não adianta nada dizer, mas é uma valorização profissional. Só que isso que você entende como uma valorização profissional é algo que aquele público que está ali não alcança, por conta de questões óbvias, de questões socioeconômicas, né? E aí acho que é sempre importante fazer essas contas que administrativas mesmo, olhar para essa realidade, olhar para essa tabela de referência, olhar para os custos que você tem, para os gastos que você tem para manter as coisas que você utiliza. Ainda que você esteja numa plataforma digital, você tem custos com programas, com antivírus, com várias coisas que você precisa para manter funcionando esse processo de uma maneira qualificada. E aí acho que é sempre estar olhando, né, aquilo que você está investindo e aquilo que você pode retornar, investindo não só do ponto de vista de plataformas, de organização de estrutura, de espaço físico que seja necessário, mas do investimento pessoal também, que eu espero que todos os psicólogos eles entendam isso como meta. Nós somos o nosso mais importante instrumento de trabalho. Eu posso ter a plataforma mais cara, mais eficiente, mais rica. Se eu não tiver qualificada
isso não importa de nada, não importa de nada. Então, eu preciso o tempo todo estar em processo de atualização, preciso o tempo todo estar em processo de uma formação continuada. Então, acho que a gente não pode perder de vista que esse investimento na nossa formação, ele é algo que a gente tem que estar ali como item de primeira linha, assim. E às vezes também é não ter pressa, né? Às vezes a pessoa está se formando, já quer cobrar um valor de sessão que às vezes nem condiz com a qualidade do serviço que você vai ofertar, né? Então, acho que também levar em consideração a qualidade do serviço que você vai ofertar também, né? Eu acho que isso é importante. Outra pergunta também que tem a ver com o financeiro é sobre os planos de saúde, né? Que eu acho que é algo que gera, às vezes, dúvida nos profissionais. Eu queria saber se você podia falar um pouquinho, enquanto classe, né, até como essa posição que você sempre esteve como conselheira, né, por tanto tempo, sobre os planos de saúde e a psicologia, porque às vezes o repasse é muito pequeno. Queria se você pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente. Infelizmente, Ana, a questão dos planos de saúde, ela não atinge só a psicologia, né? A gente assiste isso de uma forma muito estarrecido. Você paga um plano de saúde, mas vários profissionais não atendem mais pelo aquele plano. E além do plano de saúde, a gente precisa pagar aquela consulta com determinados profissionais, porque, de fato, essa lógica aí dos planos de saúde é uma questão bem complexa, bem ampla. Acho que a gente teve alguns avanços com relação aos planos de saúde, que até então limitavam a quantidade de sessão. Acho que isso já foi um avanço importante para dizer assim, ó, como assim? Vocês que vão decidir quantas sessões aquela pessoa tem direito. Isso é algo que, do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, é impensável, né? Então, a gente teve alguns avanços, mas essa questão da valorização do pagamento dos planos de saúde aos profissionais, que não são só os psicólogos, mas a todos os profissionais que são credenciados a plano de saúde, é uma luta bem maior, que precisa o tempo todo sendo pautada com a Agência Nacional de Saúde, que regula esses processos, mas que é uma luta que ainda está longe, a gente precisa avançar muito mais. Que todas as classes sofrem com isso, né? Assim, a classe médica também sofre. Eu acho que os planos de saúde fazem uma desvalorização muito grande do profissional, porque eles querem uma produtividade, né? Ganhar por volume, de certo modo, né? Acho que também não é exclusivo nosso. Essa aqui é uma pergunta até minha, tá? Que eu vou te fazer agora, que eu sempre fiquei pensando nisso. Que nós, psicólogos, a gente precisa também fazer psicoterapia, investir no nosso crescimento pessoal para a gente estar bem para atender. Então, eu fico pensando como que é um psicólogo que nunca passou por um processo de psicoterapia, que vai fazer terapia, né? Vai cuidar das outras pessoas sem ter esse cuidado também. E a gente sempre escuta muito na faculdade, não, você só pode fazer o estágio de clínica se você estiver fazendo psicoterapia. E eu não sei se você viu no nosso roteiro que eu coloquei assim, eu sempre fiquei pensando sobre como também filtrar essa qualidade de profissional, se poderia existir em algum momento, não sei se é viável ou não, tipo como se fosse uma prova da OAB, em relação à qualidade do profissional que está saindo da faculdade, ou até uma exigência do profissional ter feito psicoterapia para poder atuar enquanto psicólogo. Eu não sei se isso seria viável ou se é uma ideia muito longe que vem na minha cabeça. Então, eu tenho uma expectativa, Ana, que isso vai acontecer quando a gente conseguir regulamentar a psicoterapia. Porque a regulamentação da psicoterapia precisa dizer o que você precisa para ser um psicoterapeuta. E aí eu acho que isso chegaria ali. Acho que da forma como funciona a OAB não é possível, porque inclusive a OAB, a prova da OAB recebe muitos questionamentos, muitas críticas. Um exemplo, meio que para filtrar, sabe? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas que parece que não estão nem preparadas emocionalmente para dar aquele suporte emocional a outras pessoas, mas nesse sentido, sabe? Sim. Sim, isso acho que é uma coisa importante, porque essa ideia de que a gente termina o curso de psicologia, veja, o curso de psicologia é um curso generalista. Significa dizer, e aí não é um curso, é todos os cursos, onde você for fazer, ele é generalista, é assim que funcionam as diretrizes curriculares nacionais. Significa dizer que você aprendeu várias coisas, mas dificilmente aprofundou muito uma delas. Então, quando a gente sai, depois de 5 anos, a gente sai dali absolutamente informado para a gente buscar uma especialidade, uma especialização.
eu penso, às vezes, que é muito complexo, né, a gente sair da faculdade de psicologia e já ir fazer psicoterapia. Muitas vezes a gente é muito novo, enfim, e às vezes o exercício da psicoterapia demanda de nós não só conhecimento. Às vezes eu tenho a impressão que precisa mais que conhecimento. Tem uma certa maturidade, um certo apurar que a vida vai fazendo com a gente, que vai nos auxiliando também nesse processo de ser psicoterapeuta. E aí eu acho que é muito uma questão ética, né? A gente sabe, a gente falou nesse tanto de questões de religiosidade, vou até trazer uma frase, talvez seja aquela coisa de que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Quando a gente termina o curso de psicologia, nós temos um diploma que permite a gente fazer tudo, porque o nosso diploma nos autoriza para isso. A questão, o que será que nos convém, aí é uma questão ética, né? A questão ética no sentido de dizer assim, eu estou preparado para fazer isso que eu estou me dispondo a fazer? Eu estou lançando mão de que recursos para me preparar para isso que eu estou me propondo a fazer? Porque, naturalmente, por exemplo, uma pessoa pode fazer um concurso para uma área que ela não tem expertise e correr atrás para se especializar, para conseguir aquela expertise. Isso não tem problema nenhum. A questão é que a gente tem que estar sempre se perguntando, né? Eu estou preparada? Eu tenho as competências necessárias para isso que eu estou pensando em fazer? E aí, de fato, é uma profunda contradição eu avaliar que a psicoterapia é importante. Tem gente que fala que psicoterapia tem que ser item de cesta básica. Olha que absurdo. E eu mesma nunca ter procurado uma psicoterapia. É como se fosse assim, é importante para os outros, mas eu não entro no processo. Eu me E coloco aí, numa posição diferente, né? Como se fosse uma posição até especial, isso, né? isso. E aí tem um problema grave, que é um problema ético também. É que, às vezes, um mau psicoterapeuta pode ser o limite do crescimento da pessoa que está diante dele. Porque eu não posso levar o outro onde eu nunca fui. E talvez o outro só vá até onde eu já fui mesmo. E aí, se eu nunca me propus um processo de crescimento, de autoconhecimento, etc., como que eu vou levar o outro num lugar que eu não conheço? É uma pergunta que a gente pudesse pensar, né? Então, a gente precisa estar o tempo todo pensando eticamente. Será que eu não estou sendo o limite do crescimento dessa pessoa que está diante de mim? E aí, de novo, nós somos o principal instrumento do nosso trabalho. Então, eu preciso pensar se eu acho que a psicoterapia não importa, porque que não é interessante para mim, Que eu sou ou será que eu estou preparada? né? Tipo isso. Exatamente. E aí essa relação, né, uma relação que não é uma relação, é uma relação vertical, né? Assim, eu estou aqui no lugar e você está aqui. Até que ponto essa relação produz crescimento? A gente fala tanto, né? Psicoterapia, nós estamos numa posição linear, não tem essa coisa da autoridade, a gente está ali só para ajudar nessa condução, né? Mas eu achei incrível essa sua fala, incrível mesmo, né? Eu acho que essa é uma fala para a gente refletir mesmo. Ana, já para a gente finalizar, eu só tenho mais duas perguntinhas para te fazer. Uma delas eu queria saber se você tem um livro, algum livro que marcou muito sua carreira psi ou até sua vida pessoal para indicar para a gente. Se você tem algum livro assim especial. O livro, né? Assim, livro. Eu acho que tem vários livros que eu poderia dizer assim que foram marcando minha vida em momentos muito diferentes. Porque às vezes o livro salva a vida, né? Não sei se você já viveu essa experiência. E acho que quando a gente lê o livro numa fase, a gente recebe de uma forma, se você reler já é de outra forma. Exatamente. Mas eu já vivi vários momentos da minha vida em que ler determinado livro foi divisor de águas, assim, minha vida se dividiu em antes e depois de ler aquele livro. Mas eu escolhi um para dizer, porque a gente está falando da psicologia para os psicólogos, que é um livro que eu gosto muito, que é um livro chamado Tornar-se Pessoa. Esse eu não conheço. É um livro... Vou até procurar também. Chama-se Tornar-se Pessoa, é um livro do Carl Rogers. Ele é um livro que, para mim, ele é um livro para a vida, né? Porque às vezes a gente fica tão preocupado, sei lá, de repente em ter as coisas, em parecer as coisas, e esse livro fala de ser. Eu acho que ser é a coisa mais difícil. Ser é o desafio. Nesse contexto que eu estava falando, né, das redes sociais, do parecer, né, do mostrar. Isso. Acho que ser
talvez seja o maior desafio que a gente tenha, é você ser você mesmo, é você conseguir ser numa sociedade de tanta aparência, numa sociedade que existe tanta coisa de você. Então, esse livro, né, Tornar-se Pessoa, acho que é um livro que nos chama para dizer assim, ó, talvez o grande desafio da nossa vida inteira seja ser aquilo que nós somos. E o que é isso? Isso é uma pergunta que demanda muitas sessões de psicoterapia, né? O que é ser você mesmo, né? Porque tem um lance ali tão interessante, às vezes eu penso sobre isso, nós, o que quer que seja que nos criou, e aí dentro da fé de cada um, tem uma sabedoria absolutamente impressionante, porque nos criou diferente. Nós não nos repetimos. Poderia ser uma produção em série, de repente uma produção em série seria Por muito isso mais que fácil. ser psicoterapeuta é tão complexo, né? Porque são universos Exatamente. diferentes, né? Isso. Nós não nos repetimos. Veja, você nunca encontrou outra igual a você. Ainda que essa pessoa tenha muitas semelhanças físicas com você, mas a subjetividade, essa palavrinha tão mágica, faz com que, ainda que você tenha irmãos gêmeos idênticos, eles não sejam iguais a você. Então, nós somos todos diferentes. Isso é uma sabedoria impressionante. E olha que loucura. Nós somos todos diferentes, querendo ser uniformizados, querendo ser igual ao outro, querendo ser do jeito do outro, querendo parecer com o outro, querendo ter as coisas do Né? outro. Que o outro seja assim, né? Pois é, e aí eu acho que se tem uma sabedoria na vida, é entender que nós não viemos para cá para ser igual a ninguém. Nós viemos para cá para ser aquilo que nós somos. Agora, o que é isso que nós somos? Né? O que Sócrates dizia, né? A pergunta mais difícil da humanidade. Né? Quem é você? E acho que é isso que Tornar-se Pessoa vai dizer para a gente, ó, assume esse compromisso e essa responsabilidade com você, de ser quem você é. E aí de descobrir o que é isso, de ser muito honesto com você mesmo, de ser leal com você, porque talvez seja a grande lealdade que importa na vida, de ser honesto, de ser leal com você, de ser você. E acho que é isso que é a coisa mais bonita da psicologia, que em várias vertentes diferentes, em várias teorias, com várias possibilidades diferentes, ela nos chama para dizer assim, ó, quem olha para dentro de você para ver assim quem você é, e talvez seja essa a grande chave para ser feliz. Sim. Talvez seja essa a grande, e também o que é ser feliz, porque eu acho que esse para um é uma coisa, para outro da nossa profissão, né? Sim. A gente chega nesse ponto. E aí, para a gente finalizar aqui o nosso papo, eu queria te perguntar, né, como é que você vê o futuro da psicologia, né? Tantas mudanças que aconteceram nesses últimos 10 anos, como você mesmo estava falando. E eu ainda falo mais, né? Agora com esses últimos 3 anos, eu acho, né, pós-pandemia, que explodiu essa parte da internet também. E aí eu queria que você falasse um pouquinho na sua perspectiva, como é que você acha que vai ser o futuro da psicologia de hoje em diante? Sim. Eu sou muito preocupada com esse futuro, sabe, Ana? Justamente porque a psicologia cresce muito e a qualidade da formação não acompanha a velocidade do crescimento da psicologia. Eu tenho muita preocupação com a formação e tenho muita preocupação com essa coisa de que as pessoas começam a banalizar muito. E aí eu sempre digo assim, olha, ser ciência é uma coisa que a gente precisa lutar muito para proteger a psicologia. Senão a psicologia passa a ser uma coisa banal que qualquer pessoa faz. E acho que nós somos psicólogas, psicólogos, guardiãos dessa ciência e dessa profissão. Por isso a gente tem que fazê-la de uma forma tão comprometida, tão ética, tão responsável, porque eu me preocupo de verdade, assim, com o futuro, com o que as pessoas vão fazendo, às vezes em nome de ganhar dinheiro, de ficar famoso, de fazer sucesso, as pessoas acabam colocando os pés pelas mãos, e aí eu acho que a gente precisa proteger a psicologia dos maus profissionais, das pessoas mal intencionadas, e para que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente esteja falando de uma ciência e profissão ainda mais firme, ainda mais comprometida, ainda mais respeitada e ainda mais reconhecida pela sociedade, pela potência que a psicologia tem. Por isso que nós temos muita responsabilidade nisso, e eu espero que as pessoas que nos escutam, as psicólogas, psicólogos, os estudantes de psicologia, entendam isso. Do nosso fazer depende o futuro da nossa ciência e da nossa profissão. E aí que a gente deixe para os que virão uma psicologia
que dê orgulho, né? Que para o futuro, para os que virão, uma psicologia que possa, de fato, fazer a diferença, a incidência real nessa sociedade, promovendo saúde, qualidade de vida, tanta coisa boa que a gente quer e espera. Podemos fazer enquanto psicólogos, né? Principalmente se a gente começar a valorizar cada vez mais a nossa profissão e a nossa classe. Eu acho que a gente precisa ter uma consciência de classe muito grande também, né? De valorização de classe, eu sempre falo isso. Porque eu vejo outras profissões, né? Às vezes medicina, sempre é visto como uma posição até de certo status, né? E a psicologia, eu me lembro quando eu fui fazer psicologia, eu escutei de algumas pessoas, você vai morrer de fome fazendo psicologia, né? Como se psicologia fosse um trabalho voluntário que você vai ali fazer. E eu acho que a psicologia tem sido cada vez mais valorizada, né? E a sociedade tem percebido a importância e a mudança que traz, né? Na qualidade de vida. Então, você vê que vai se quebrando aquele tabu e aquele estigma da loucura, né? Atribuído à psicologia por tanto tempo de forma muito errônea. Então, eu acho que essa tendência, né, da psicologia até cada vez mais valorizada, né? Ana, eu queria agradecer muito a sua participação aqui comigo hoje. Foi muito especial ter você. O tempo passou que eu nem percebi. Se eu pudesse, ficava aqui a manhã toda conversando contigo. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que esse papo vai ajudar muita gente que está aqui nos assistindo, que está aqui nos escutando, né? Então, muito obrigada. Gratidão, viu? Eu queria lhe agradecer também, desejar muito sucesso aí na sua jornada. Estou sempre por aqui, à disposição. Esse ano a sensação que eu tenho é de que eu preciso, de alguma forma, me concentrar mais nos processos formativos, de estudo, de aprendizado. Então, estou muito nesse movimento de querer ler muito, de querer estudar muito. É como se a gente, às vezes, se esvaziasse e precisasse parar para reabastecer-se novamente. Mas espero sempre que vocês precisarem, espero sempre poder ser útil. Tenho um amor imenso e gosto muito de contribuir com a psicologia. Muito obrigada por ter abrilhantado aqui o nosso quadro com a sua presença, ter disponibilizado o seu tempo, viu? E a gente vai mantendo lá o contato, porque ainda tem outras coisas para conversar contigo, viu? Tá certo, Ana, obrigada. Um beijo bem grande, viu? Obrigada, tchau. Tchau. Então, gente, o que é que vocês acharam desse papo? Conseguiram aí tirar as dúvidas e começar a compreender o que realmente é necessário a gente saber para poder fazer eticamente psicologia na internet? Além de outras questões que ela trouxe, né? Comenta aqui pra mim o que é que vocês acharam. Então aproveita e já deixa o like nesse vídeo, né, que ajuda a divulgar o nosso canal, além também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você está me escutando pelo podcast também, pode deixar o seu like aqui no nosso episódio. E, gente, eu quero convidar vocês a nos seguirem na rede social, no Instagram. Não sei se vocês sabem que, infelizmente, o nosso Instagram Psicologia em Destaque foi hackeado no finalzinho lá de 2022. E a gente ainda não conseguiu recuperar. E a gente está começando, né, a unir forças para usar o Instagram do Psicologia em Destaque School. Então, segue lá, encaminha para os seus amigos psis, tá? E divulga para todo mundo para ajudar a gente a levar a psicologia cada vez mais para o destaque, utilizando essa rede social, já que a gente perdeu a nossa outra rede. Então, Psicologia em Destaque School, segue lá. Além também, gente, da nossa comunidade do Telegram e do Instagram da Clínica Psicologia em Destaque. Fica lá sempre conectado com a gente para não perder nada. Um beijo e até o próximo no meu sofá.